Olá, hoje vamos falar sobre a derivada de uma função e as regras de derivação. Como já visto anteriormente em cálculo, a noção de derivada de uma função está intimamente ligada à ideia de obtenção do coeficiente angular à reta tangente a um ponto do gráfico de uma função. Então, o conceito se resume, a um cálculo de limite de quociente, dado por esta fórmula, onde o numerador significa olhar, se a gente observa no gráfico aqui no cantinho à direita, no numerador o que a gente tem é justamente esse tamanho demarcado em vermelho, a diferença f de x menos f de c, enquanto no denominador o que a gente tem é essa distância marcada em vermelho quando a gente está olhando para o ponto C, f de c, sobre o gráfico em cinza da função f de x, e quando a gente considera um outro ponto x diferente de c, seja a direita ou a esquerda, aqui a gente considerando a direita na ilustração, o que a gente escreve, o que a gente observa nesse quociente é que ele é o coeficiente angular da reta secante passando pelo ponto CF de C e XF de X. E à medida que a gente considera o limite da variável x se aproximando de C, quando esse limite existe, esse será o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função neste ponto. Esse limite ele pode ser visto desta outra maneira, utilizando o incremento h. A gente obtém essa igualdade através de uma mudança de variável, e quando esse limite existe, a gente diz que este valor é a derivada no ponto C e escreve f' de C. Aqui estamos considerando I um intervalo que pode ser semiaberto. Quando C for um ponto que não é interior, ou seja, um ponto extremo do intervalo, mas que pertence ao intervalo, então a gente pode definir a noção de derivabilidade onde fizer sentido. Se esse ponto for um ponto à esquerda do intervalo, então a gente consegue olhar para o limite lateral à esquerda desse quociente e definir a derivada nesse ponto. Se esse ponto for à direita, analogamente, basta considerar o limite lateral à esquerda. E toda vez que uma função for derivável em todos os seus pontos, a gente diz simplesmente que a função f ela é derivável. E neste caso, quando a função ela é derivável no seu domínio, a gente escreve f' simplesmente para denotar a função derivada. O que essa função faz? É uma aplicação que sai do intervalo e assume valores reais, onde para cada ponto do seu domínio, essa função associa ao valor f' de x, a derivada de f no ponto x. A outra notação utilizada é df dx, dessa maneira, e aqui aparece um f elevado ao parênteses 1, que é uma outra forma de denotar a derivada de primeira ordem, não usualmente aplicada, mas quando a gente fala em derivada de ordem superior, essa notação passa a fazer mais sentido. Bom, agora olhando essa função derivada, a gente pode olhar para ela e identificar se esta nova função ela é derivável em todos os pontos do seu domínio. No caso em que a resposta for afirmativa, então a gente consegue definir a função segunda derivada de f, que para cada ponto do intervalo agora, essa função associa a derivada da f no ponto x. E aí, com isso, então,
A gente também tem a notação para a derivada de segunda ordem da f, segundo o df dx, e a gente também pode escrever f elevado ao parênteses 2 derivada de segunda ordem da f duas linhas. Mas, geralmente, a gente pode olhar para a terceira derivada da f, a gente pode olhar para a quarta derivada da f e a gente pode olhar para a enésima derivada da f quando fizer sentido. Então, se a gente possui uma função derivável em todos os pontos do seu domínio, ela é uma vez derivável e a gente escreve df dx para a primeira derivada. Duas vezes derivável, 3 e assim sucessivamente. Então, essa notação dnf sobre dxn representa a enésima iterada da derivada. E no caso em que esse n for zero, por convenção, a gente diz que essa derivada a zero é a própria função. A seguir, vamos explorar a relação entre derivabilidade e continuidade de uma função. Intuitivamente, sabemos que continuidade está associada no termo saltos no gráfico de uma função, enquanto que derivabilidade está associada à suavidade do gráfico da função. Dessa maneira, se tivermos saltos, não é esperado que tenhamos suavidade. Contudo, se tivermos suavidade, é esperado que tenhamos não saltos no gráfico da nossa função. Essas noções intuitivas, elas se concretizam aqui no formato de um exemplo, diferentemente do usualmente desenvolvido no curso de cálculo, que diz pra gente que a continuidade não implica derivabilidade. E esse exemplo é dado pelo seguinte: a gente tem uma função da reta na reta, e essa função, para cada número da forma 1 sobre um número natural, não nulo, leva este número nele mesmo. E zero, caso contrário. Então, caso o x não seja dessa maneira. Bom, o que acontece é que a continuidade dessa função, ela segue do fato que, quando a gente olha para o limite de x tendendo a zero, que a gente quer que seja a imagem da função no zero, o que define ela como contínua nesse ponto, então, esse limite pode ser resumido ao cálculo do limite de quando n tende a infinito da sequência 1 sobre n. Isso é possível pela regra da função e pela propriedade arquimediana da reta. Desta forma, esse limite aqui é zero, que é justamente a imagem da função no ponto. Então, essa função é contínua. Contudo, a não derivabilidade, nesse ponto, segue da definição de derivada num ponto. Então, a definição da derivada num ponto consiste em olhar para este quociente aqui, e este quociente, uma vez que o f de zero é zero, e aqui nós temos zero, nada mais é que o quociente de f de x por x. Para verificar que esse limite não existe, que, portanto, esta função ela não é derivável no zero, o que a gente faz é olhar para duas sequências que convergem para zero, mas que... bom, então o que a gente faz aqui é considerar inicialmente uma sequência de números que não são racionais. E essa sequência convergindo para o ponto zero, certo? Então, uma sequência de números irracionais convergindo a zero. Quando a gente olha para esse limite de f de x sobre x, só que olhando para esse limite indo a zero através dessa sequência, o que a gente obtém aqui nada mais é do que o limite da sequência nula, pois a imagem da função nesses termos é zero. Então, esse limite aqui é zero. Por outro lado,
quando a gente olha para o limite de n tendendo a infinito da sequência 1 sobre n, a função aplicada a 1 sobre n, quocientado por 1 sobre n, que também é uma sequência, só que agora de números racionais indo a zero, a gente observa que pela regra dessa função, o que a gente tem aqui é o limite da sequência constante igual a 1, e portanto esse limite é 1. Dessa maneira, este limite aqui, ele não tem como existir, então este limite não existe. O que diz, portanto, que essa função ela não é derivável no zero. Mas agora, derivabilidade implica continuidade. Bom, para a gente justificar esse resultado, o que a gente vai fazer aqui é considerar uma função que seja derivável num ponto do seu domínio e o que vamos garantir é que essa função ela é contínua no ponto C, verificando que o limite de f de x menos f de c quando x tende a c, esse cara aqui é zero. Uma vez que isso aqui é equivalente a dizer que o limite de f de x quando x tende a c é a imagem de f no ponto C. Bom, então esse limite aqui da esquerda, que é o que a gente quer calcular, f de x menos f de c, ele pode ser manipulado da seguinte maneira: a gente coloca aqui o incremento x menos c, x menos c. O que acontece aqui para x diferente de c? Esse quociente é 1, então eu não estou alterando nada neste limite, porque o limite da função anterior coincide com esse limite, uma vez que elas coincidem, exceto no ponto C. E agora, olhando para esse limite dessa forma, o que a gente observa é que aqui eu tenho o quociente que define a derivada por meio do limite, e aqui eu tenho uma outra função que é contínua e que quando tende a C é zero. Portanto, a propriedade da multiplicação dos limites, uma vez que o limite dessas duas funções existe, diz para a gente que esse é o limite, é a multiplicação dos limites, uma vez que x menos c tende a zero, esse limite aqui é zero. E, portanto, o que a gente mostrou é que, de fato, a função ela é contínua no ponto C. Bom, dessa maneira, a gente mostrou para um ponto, mas agora, assumindo que a gente tem uma função derivável, ou seja, ela é derivável em todos os pontos do seu domínio, então a gente reproduz esse mesmo raciocínio para todos os pontos do domínio, uma vez que o C considerado aí carrega sua arbitrariedade, e conclui então que uma função derivável ela é contínua. A derivada, por essencialmente ser um limite, ela satisfaz propriedades que podem ser visualizadas através desse resultado. Então, esse resultado, se a gente possui duas funções definidas no intervalo a valores reais e que sejam deriváveis num ponto C do seu domínio, as funções soma f mais g, multiplicação f por g e multiplicação por escalar alfa vezes f também são funções deriváveis no ponto C. Além disso, se tivermos a informação de que a função g é diferente de zero no ponto C e, portanto, a função quociente f por c, f por g, faz sentido
nesse ponto, então esse quociente também define uma função derivável no ponto C. Essas propriedades são usualmente demonstradas num curso de cálculo 1, por isso elas são omitidas aqui, mas o importante é que essas manipulações algébricas de limite que a gente faz e propriedades de limite que utilizamos para mostrar esse resultado se resumem essencialmente a mostrar este corolário que diz o seguinte, né? Que se duas funções são deriváveis num ponto, então a derivada da função soma nesse ponto é a soma das derivadas nesse ponto. Além disso, se as duas funções são deriváveis, a multiplicação delas nesse ponto é uma função derivável e satisfaz o que a gente fala da regra do produto. Então, a derivada dessa multiplicação no ponto C é a derivada da f no ponto C vezes a g no ponto C, mais a f no ponto C vezes a derivada da g no ponto C. A propriedade de que a função alfa escalar vezes f, a derivada dessa função no ponto C é o escalar vezes a derivada da f no ponto C, e no caso em que o quociente f por g está bem definido no ponto C, ou seja, g de c é diferente de zero, a gente tem a regra do quociente para a derivada de f sobre g no ponto C. E a regra do quociente é f' de c vezes g de c menos a imagem da f no ponto C vezes a derivada de g no ponto C quocientado pela imagem de c ao quadrado. Todas essas propriedades, então, que podem ser demonstradas no ponto C, elas decorrem de manipulações algébricas e propriedade de limite. E elas podem ser estendidas para funções f, g deriváveis em todo o seu domínio. E elas acabam dizendo para a gente, então, que duas funções deriváveis têm a soma derivável, a multiplicação delas derivável, a multiplicação por escalar derivável e o quociente derivável se a função do denominador tiver imagem diferente de zero em todos os pontos. E isso diz para a gente, então, que a derivada ela é linear com relação à soma e à multiplicação por escalar.